Bom dia, meus irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer a espiritualidade por me dar a honra de estar aqui hoje nesse lugar. É um lugar de luz, um lugar de força, um lugar de esperança, de conforto espiritual, de apoio para todas as famílias que perdem os seus queridos. Me recordo que eu estive aqui bem antes, faz uns 6 anos atrás. Eu perdi um sobrinho meu, de 14 anos de idade, com aneurisma, um rapaz maravilhoso, estudioso, e eu vim a essa casa em busca de um conforto. Embora não tenha recebido uma carta, eu entendi e saí daqui muito confortável quando eu vi o conforto que as pessoas estavam recebendo e entendi o caminho que a minha família estava passando. Então, muita gratidão ao Fernando por se doar tanto para esse trabalho maravilhoso. Eu me chamo Viviane, mãe Viviane de Oxum, sou Oxum abençoe. Dirigente de um terreiro de Umbanda, terreiro de Vovó Cambinda, do Cruzeiro das Almas, e a Lorixá também, do terreiro de Candomblé, do Axé Riqueza das Águas, que é um terreiro aqui em Santa Cruz, próximo de você e das pessoas aqui que moram aqui próximo do Rio de Janeiro, próximo dessa casa. E é um terreiro no qual eu comecei há muitos anos atrás, desde que eu me entendo por gente, na espiritualidade, eu comecei dentro da barriga da minha mãe, onde minha avó, minhas tias-avós trabalhavam com seus guias, num terreiro de fundo de quintal, e minha mãe grávida de mim, o espírito de uma preta velha, rezou a barriga da minha mãe. Na época não tinha como saber o sexo do bebê, e aí ela colocou uma fita rosa na barriga da minha mãe e disse que eu teria um caminho para seguir na espiritualidade, de herdar todo esse legado da família, embora sejamos de família periférica, senador Camará, sendo mulher preta. Eu conheci muitas dores na minha vida, sobretudo a dor da violência, a dor da fome e a dor da desesperança. E eu conheci essa entidade que trabalha comigo, Maria Padilha, Rainha das Sete Cruzilhadas, assim ela se apresenta para nós aqui na Terra, quando eu era muito nova, de 15 anos de idade. Eu não entendia o propósito desse trabalho com essa entidade. E conforme foi passando os anos, eu tive histórias de violência nos casamentos, que eu tive 2 casamentos em que eu sofria violência física, violência psicológica. Tenho um problema no braço, meu braço foi quebrado, uma cicatriz aqui no rosto. Então, passando por essas dores, e Maria Padilha sempre falando para que eu saísse disso, me fortalecendo, me mostrando que sozinha, sem esse relacionamento tóxico, eu conseguiria caminhar, eu conseguiria andar. E aí, olhando para trás das minhas antepassadas, as histórias que a minha avó conta, que inclusive minha avó é analfabeta, por conta do pai dela, que achava que só os homens tinham o direito de aprender a ler, não as mulheres, que as mulheres tinham que aprender a cuidar da casa. E minha avó acabou ficando solteira, criando 8 filhos, e a figura da minha avó é a figura da pombogira na minha vida, porque minha avó é uma mulher empoderada, minha avó era lavadeira, e criou os 8 filhos dela dentro da favela de Senador Camará, favela do Rebu, sem que nenhum se envolvesse no tráfico e que dessem orgulho para ela. E hoje ela até brinca, porque ela toma a cervejinha dela, já tem 78 anos de idade,
E ela brinca quando meus filhos falam: ah, mamãe, eu vou separar e vou ir morar aí. Ela: aqui não, já criei todo mundo, eu quero sossego agora. E aí eu vejo essa mulher forte, né, que como as pombogiras levantou a saia, né, saiu de peito nu e enfrentou a vida. Então essa figura me representa muito, assim como a minha mãe. O nome dela é Maria de Fátima. E a minha mãe criou 6 filhos, eu sou a mais velha. Também passando por um casamento violento, no qual eu assistia muitas das vezes as situações que minha mãe passava. E minha mãe trabalhava com uma pombogira no quintal da casa dela, socorrendo as mulheres da comunidade com todo tipo de problema, né? Costumo dizer que médico de pobre é pai de santo, é terreiro, é entidade. E é verdade. É verdade, porque minha mãe trabalhava no quintal de casa com a preta velha dela, com a pombogira dela, atendia as pessoas e eu via muitos resultados. E eu me lembro que na separação do meu pai e da minha mãe, eu ainda muito nova, ele pulava o muro de casa porque não aceitava a separação. E aí tinha muitas brigas. E minha mãe sempre colocava um agradozinho para a pombogira dela no quintal. E uma noite, eu estava levantando para ir ao banheiro, casinha pequena na favela, e eu e minhas irmãs dormiam na sala. Era muito quente, então não tinha muito ventilador, e a porta da sala ficava aberta, entreaberta. E aí, quando eu voltei do banheiro, eu vi a pombogira da minha mãe no quintal, seminua e andando de um lado para o outro. Na hora eu fiquei com medo, mas depois eu me senti confortada, porque ela passou para mim que ela estava nos protegendo, que ela estava nos guardando. Então, essa figura que eu tenho, são essas lembranças que eu tenho de pombogira na minha vida, que me fez continuar, que me fez seguir. Embora a religião que eu professo seja uma religião que sofre muita discriminação por conta do racismo religioso, essa é a verdade, porque a minha religião tem cor, então com isso a gente é muito massacrado. Dizer que a gente cultua o diabo, o demônio, e a gente nem acredita nisso. A gente acredita no ser humano e no seu caráter. E muita coisa foi deturpada, inclusive que essas entidades fazem o mal. E eu posso garantir para vocês, não os fazem. Quem faz o mal é o ser humano, quem busca o mal é o ser humano, quem bate na porta do terreiro pedindo para destruir a vida de uma pessoa é o ser humano, não é a entidade que vai na porta de ninguém e fala: oi, e aí? Bora fazer um mal aí para alguém? Não é dessa forma que acontece. Mas durante todos esses séculos, tudo isso veio sendo gerado, tramado, para que hoje as pessoas tenham medo, tenham receio quando se fala em terreiro de Umbanda e terreiro de Candomblé, sobretudo a pombogira, que até mesmo dentro dos terreiros, os guias Exus e pombogiras foram muito discriminados. Mas a pombogira, ela é um ser que, na minha concepção, dentro do mundo espiritual, são feministas, são empoderadas e que chegaram na Terra. Você imagina, uma entidade, um espírito que chega, não assim, que a paz esteja com vocês, mas que levanta a saia, se sacode, com uma taça de bebida na mão, um cigarro, gargalha. Isso é uma afronta, não é? É uma grande afronta. É uma afronta sobre o machismo. É uma afronta para a sociedade que sempre disse como que a mulher deve se comportar, como que a mulher deve ser, quanto que na época das pombogiras uma mulher poderia fumar e beber. Mas elas riem de tudo isso. E eu aprendi com Maria Padilha a nunca baixar a cabeça, mas sobretudo andar sempre com os pés descalços, ter humildade
e ajudar a aconselhar as mulheres periféricas que chegam no terreiro, porque o terreiro é um terreiro periférico, da maioria de pessoas pretas, ajudar essas pessoas, aconselhando, para que elas consigam seguir os seus caminhos e enfrentar as suas dores com mais leveza. Então eu queria deixar isso para vocês hoje, essa mensagem do que é a Pombogira na minha vida e a transformação que elas fizeram. E que elas possam abençoar a todos nessa manhã, trazendo a vocês coragem, porque elas são as entidades que dão coragem. Elas são a entidade do corpo aberto. Elas não demonizam a sexualidade, porque a sexualidade foi trazida lá do alto para nós. E que elas abençoem a todos nessa manhã, juntamente a Fátima, porque também Maria Padilha, Maria de Fátima também abençoe a todos vocês, meus irmãos, nessa manhã. Agradecido. Vamos falar um negócio aqui. Se vocês autorizarem, o Fernando já autorizou. A Maria Padilha vem daqui a pouco. Que bom. Cadê meu amigo Fernando? Já foi? Tomando banho? Mas tá gravando, não tá? Então, eu sou amigo do Fernando por causa desse cara aqui, chamado Valdemar Falcão. Um dos grandes astrólogos do país e uma das mentalidades mais ecumênicas. Está sempre transitando numa pluralidade de correntes espirituais. Está há muitos anos acompanhando o trabalho do Fernando. Em 2016, ele me fez conhecer o trabalho do Fernando. Era num outro lugar, aqui em Guaratiba. Maravilhoso. Eu tive a oportunidade de palestrar naquele dia. E me lembro até hoje que eu comecei a palestra, não me lembro porquê, alguém falou alguma coisa, eu falei, peguei um gancho da palestra, contando uma história que, quando eu era adolescente, eu fui corno. Eu me lembro dessa história e o pessoal entrou na minha, estava todo mundo, muitas mães, muitas mulheres, muitas pombagiras chorando naquele dia, as perdas das filhas e dos seus filhos, netos, netas. E aí eu me lembro que, de repente, quando acabou a palestra, fez o fechamento, uma moça veio e falou assim, eu também fui corna. E aí, de repente, eu falei assim, poxa, que bom, obrigado por me consolar. E aí, quando eu saí para comer um negócio, o rapaz falou assim, já sofri um galho. Aí eu falei, de repente, rapaz, o negócio que era um negócio sobre psicografia, era um encontro de cornos, né, cara? Que é um problema sério na humanidade. Então, eu conheço o Fernando por causa desse homem, o privilégio de saber que ele lançou um livro há pouco, está ali nas mãos. Toda a gratidão ao Valdemar por ter me apresentado o Fernando. O Fernando está terminando o mestrado em Psicologia Social na UERJ, eu dou aula lá na UERJ, um andar abaixo do andar do que ele estuda. E recentemente, como ele disse aqui, ele sofreu um caso de intolerância religiosa com pessoas antirreligiosas. Isso existe, não é isso? Pessoas da academia, ou seja, da universidade, que acham que em nome da verdade, da sua pretensa ciência e da sua pretensa verdade, você pode estigmatizar o outro como menor. E a gente trocou informação sobre isso, graças a Deus que ele continua estudando. A universidade é um lugar para ser ocupado por essa diversidade de perspectivas, de verdades, de lutas pela pluralidade, inclusive em relação à intolerância religiosa feita em nome das ciências. Então é muito bom saber que ele continua. Vai fazer o doutorado dele, vai seguir o caminho de pesquisa, porque, como mostrou Santo Agostinho no século IV, Deus nos fez racionais para que pensássemos. A fé não anula o pensamento. Uma fé burra, estúpida, não é uma fé madura. É preciso pensar. Fé não é cegueira.
Fé é repleta de dúvidas, fé é repleta de quedas, fé é repleta de insatisfações, de titubeios. Por isso é preciso pensar. E eu olho o Fernando hoje alinhando o trabalho que ele faz com as cartas de Fátima, com essa casa, um trabalho espetacular, com o pensamento. 2022 está na hora da gente ter coragem de pensar. De um pastor estar ao lado de uma mãe de santo, ao lado de um astrólogo, ao lado de um médium, e sem a idiotice dos dogmatismos, quaisquer que sejam, sobretudo os dogmatismos em nome da Bíblia, que já matou muita gente. O Brasil é feito na espada, no sangue do genocídio indígena e do povo preto, em nome de Jesus. E esse em nome de Jesus não tem que ter amém. E se a gente não pensar, a gente continua dizendo amém à violência naturalizada na história da nossa nação. Quem é patriota tem que amar as vítimas do sangue injusto da cruz cristã. Quem é patriota tem que amar as etnias chacinadas na história desse país. Quem é patriota tem que amar as religiões minoritárias pretas ameríndias desse país. As cores da nossa bandeira tem que ter a cor preta e a cor vermelha do povo preto e do povo indígena. Temos que pensar, e o Fernando está fazendo isso. Então, a ele todo louvor, todas as bênçãos, para que ele continue promovendo essa casa contra todas as fake news da mídia. Não importa, dane-se a difamação, que a gente continue seguindo um caminho de liberdade, de pensamento e de amor. Queria começar assim, porque ele é um irmão que eu tenho, já falou na nossa comunidade, na nossa igreja, através do Zoom, quando era um encontro somente online, e a comunidade amou o que ele falou. Ele contou a história dele, a história de pobreza, a situação, quando ele viveu em situação de rua, a fome que sofreu, como que isso produziu nele uma espiritualidade baseada na compaixão, na acolhida da dor do outro, como que ele, conhecendo a sua dor, ele conhece mais a dor do outro, e isso faz com que essa casa seja um sucesso, porque é muito difícil lidar com as dores sem que a gente seja, primeiro, refém delas, depois, indiferente a elas. Então essa casa tem essa arte, como o Fernando, de saber sofrer sem ser refém do sofrimento, mas sem ser indiferente a ele. Que Deus abençoe o meu amigo. Esse livro que eu escrevi sobre Pombogira, ou Pombagira, como quiserem, é fruto de 4 anos de pesquisa. 4 anos entrevistando pombagiras e ouvindo pombagiras falando dos mais diversos temas, em vários lugares do Rio de Janeiro, desde a Baixada Fluminense até a Zona Oeste, até a casa da mãe Viviane em Rio Comprido, até Engenho de Dentro, Meier. Vocês não têm noção do que foi viver entrevistando Pombagira. E eu não encontrei o que muita gente disse que eu ia encontrar. Primeira coisa que eu não encontrei um grupo de ancestrais marginalizados, femininos e feministas que tirem o marido dos outros. Eu não encontrei, cara. Até pensei que meu casamento foi por causa que minha esposa recebe uma pombagira, e eu pensei, será que a minha esposa fez algum trabalho? E as pombagiras falaram para mim que não fazem trabalho nenhum. Um dia eu fui entrevistar a pombagira dela, a pombagira do marido dela, que está ali atrás, Maria Farrapo, pai Adriano, e a pombagira de uma mãe de santo, que foi filha de santo dela, mãe Renata, a Mulambo. E aí eu estava lá esperando para entrevistar, eu com o meu caderninho, as perguntas, e de repente chega uma moça para a pombagira dela e fala assim, chorando, que ela foi lá para pedir um homem X, disse o nome do, sei lá, Rodrigo, vamos dizer Rodrigo. Eu queria muito Rodrigo, desculpa se tem algum Rodrigo aí, tá? Foi mal, Rodrigo. Mas falou, olha, eu queria muito Rodrigo. E aí a pombagira falou, Rodrigo é casado? Ele falou assim, é casado, mas ele já foi meu. E aí a pombagira dela dá uma risada. Aliás, eu aprendi a risada da pombagira dela de tanto eu entrevistá-la. E eu, ao escrever o livro, eu
não parece, mas eu corro, eu faço exercício, eu corro, eu juro que eu corro. Eu estava na rua, eu boto a música no telefone, né, que tem lá o Spotify e tudo mais, baixei lá umas músicas e baixei música de Umbanda, escrevendo para aquele negócio ficar na minha cabeça, para o tema ficar martelando em mim, né? E aí um dia tocou uma música lá de Pombagira e entrou a risada dela em mim, da Pombagira dela, da Dona Sete. E aí foi exatamente assim que fez a Pombagira no dia. A mulher pediu lá o Rodrigo e ela riu assim. E eu falei, ih, caramba. Achei que ela ficou feliz, né? Só que ela deu aquela risada de deboche e falou assim: minha filha, Pombagira não tira marido de perna de calça de ninguém e dá pra rabo de saia de ninguém. Pombagira quer ver mulher livre. Se esse perna de calça não é teu, eu vou tirar ele da tua vida para você aprender a se amar e ser livre. Pombagira quer mulher com amor próprio. Entendem? Então eu comecei a achar esse universo fascinante. Eu havia escrito um livro, 2019, Teologia da Malandragem, sobre o malandro dela, que me pediu para escrever o livro, e ele falou, olha, quando você acabar esse livro, vários outros livros de Umbanda vão surgir, e eu sou pastor, não parece não, eu também não gosto de parecer, de tradição presbiteriana, e estudei isso e celebro, juro, as pessoas acham que não, mas eu celebro e eu gosto disso. E aí, quando eu conheci essa mulher aqui do meu lado, eu comecei a notar que eu tinha que ser muito mais vira-lata, porque eu já era um pastor meio vira-lata, eu gostava de outros lugares, gostava do candomblé, pedia para fazer ebó, não sabia nem para que servia, mas pedia, eu achava aquilo legal. Abracei o Exu de candomblé, achei ele lindo, um rapaz negro fortão, eu falei, caramba, queria ser assim, né? Fortão, sarado, me abraçou, me acariciou, eu falei, pô, o Exu é carinhoso, dizendo que ele não era, né? E aí, conheci essa moça aqui, numa palestra sobre intolerância religiosa, numa escola pública em 2017, e ela não falou, não, ela foi pastora da Igreja Renascer, olha que loucura, e porque ela teve um marido que era evangélico, ela teve que largar a tradição dela, e ela, é assim que o machismo faz, né, obriga a mulher a ser a face feminina do homem, muito maluco isso, né, um narcisismo, e ela ia lá celebrar, quando ela ia pregar, a Pombagira aparecia para ela lá, tipo, tô aqui. E aí ela falou sobre intolerância religiosa, eu falei assim, mãe Viviane, vai lá na igreja, leva o pessoal de Aruanda, lá não tem essa palhaçada não, o pessoal de Aruanda pode falar no meio do culto. Falei isso para ela ir lá na igreja, e ela foi fazer a pregação da noite, né, a homilia para quem é católico, e ela fez a homilia, ela conhecia a Bíblia pra caramba, eu falei, caramba, que maldição estranha. No meio da Eucaristia, peguei o pão, o vinho, tinha um outro pastor do lado dela, a preta velha dela incorporou a vovó Cambinda e começou a falar das pessoas que ela conhecia há anos. Minha filha, quanto tempo eu não te vejo, meu filho. As pessoas começaram a chorar. Eu achei essa mãe de santo muito maluca. Eu falei, é ela? Quando o malandro dela pediu para escrever o livro, eu falei, porra, quero ser vira-lata, também quero ser macumbeiro. E aí, quando acabou o livro, que as pombagiras começaram a me dar entrevista, eu fiquei apaixonado por elas. Até hoje, a pombagira dela diz que é minha namorada. Outros lugares eu disse que a pombagira dela era minha namorada. As pombagiras também disseram que era minha namorada. E aí eu sou namorado de várias pombagiras, mas elas dizem que não querem nada, nenhum compromisso sério, porque elas são mulheres de 7 maridos, diz a música, mas não são casadas com ninguém. Elas têm marido, diz a música, mas não são casadas com ninguém. Muito maluco isso, né? Então, eu sou assim com elas. E elas começaram a me contaminar com o feminismo extremamente brasileiro. Um feminismo que nasce das dores das mulheres dessa nação. Eu ouvi várias histórias. Eu entrevistei prostitutas que trabalham com pombagiras. Tem duas, uma ex-prostituta, nome de guerra Bruna, a outra atualmente prostituta, trabalha com a Tata Mulambo, que é a Júlia. As duas foram salvas literalmente por Maria Padilha e por Tata Mulambo de uma tentativa de assassinato, uma em Minas Gerais e outra no Rio de Janeiro.
E eu percebi que as pombagiras atuavam nesses lugares que o Jesus de Nazaré, que eu tentava seguir, que eu não consigo, ele também atuava no lugar da dor da injustiça. Não qualquer dor, a dor de quem é injustiçado, sobretudo injustiçada. E aí eu comecei, a gente faz um trabalho junto às prostitutas da Vila Mimosa, eu fui a cada, vou falar prostíbulo, que eu estou nesse lugar aqui, que é um lugar sério, senão eu falaria puteiro, juro, mas não vou falar puteiro. Então, eu fui a cada prostíbulo lá, para conversar com as meninas sobre o trabalho que a gente desenvolver, inclusive com os serviços da mãe Viviane. Cada lugar tinha uma pombagira. Um dia eu vi um lugar que não tinha uma pombagira e falei assim para uma das prostitutas, eu pagava o programa delas para elas conversarem comigo. Elas ganham, em média, R$30 líquidos por programa. Tá? Eu pagava para elas conversarem e eu falei para uma delas, fulana, todas as casas que eu fui tem pombagira, aqui não tem. Aí ela chamou a gerente e falou, posso levá-lo lá dentro? E ela me levou no lugar que elas fazem um programa. Eu falei, gente, que lugar sujo, que lugar horrível. Mas no meio, tinha uma imagem de uma pombagira enorme, com o peito de fora, o braço aberto assim, com aquela alegria que ao mesmo tempo um enfrentamento, sabe? E eu falei assim, você acredita nela? Eu falei assim, claro. O que ela faz por vocês? Ela não deixa homem bater na gente. Ela não deixa cliente forçar a gente a cheirar cocaína. Ela não deixa cliente tirar a camisinha para passar doença quando elas estão de costas. Ela não deixa a gente apanhar para elas pegarem nosso dinheiro e saírem daqui. E aquilo me bateu profundamente. Eu sou amigo de uma delas, chamada Gláucia, e perguntei para a Gláucia, Gláucia, você já trabalhou lá dentro da Vila Mimosa? Todas as casas têm pombagira. Não vi uma imagem de Jesus de Nazaré. Ela falou assim, Alexandre, claro, todo mundo vem aqui e diz para a gente aceitar Jesus, senão a gente vai para o inferno. A gente só conhece o Jesus que nos julga e que nos condena. Pombagira não condena ninguém. Naquele dia eu tive o maior ensinamento da minha vida espiritual nos últimos tempos. Concretamente falando, as pombagiras são melhores que Jesus. Porque não julgam, porque estão juntas, porque lutam juntas. A filha dessa moça aqui, que perdeu o filho há alguns anos, num acidente de carro, lá da nossa comunidade, Laura, a gente chama de Musa, a filha dela, certa vez estava num curso de preparação para ser madrinha da filho, sei lá, de uma amiga. E a pessoa que estava dando a palestra disse que quando a gente peca, a gente pega o interruptor, desliga e Deus se afasta. Então Deus se afasta dos seus filhos no pecado. E ela fez uma cara estranha assim. E aí o palestrante falou assim, estou vendo que a senhora está incomodada, o que houve? E ela respondeu assim, eu sou mãe, uma parte aqui é mulher e mãe, eu tenho 2 filhos, se meus filhos fossem dependentes químicos ou cometessem suicídio, eu estaria com eles na boca de fumo ou no inferno. Então eu sou melhor do que esse seu Deus. Eu tenho certeza que todas as mães aqui estariam. Eu tenho certeza que estariam. Pombagiras estão. Pombagiras estão. E segundo, eu entrevistei muitas pombagiras, estão para quê? Para promover liberdade, dizem elas. Para ser capaz de chorar sem se derrotar. Para ser capaz de lutar e mesmo que caia, levanta e luta. Para ser capaz de sonhar no meio dos pesadelos. Para ser capaz de sair de São Paulo para vir receber uma carta
para dizer: vale a pena continuar vivendo, ainda que eu sofra a dor da perda do meu filho e da minha filha. Pombagira menina, filha de santo dela, que é uma menina que eu segurei no colo, a mãe dela está ali atrás, vendendo os livros. A pombagira menina disse assim para mim: seu moço, a gente quando estava aqui, isso está no livro, ou a gente morreu assassinada, ou a gente assassinou, ou a gente se matou. Os mitos das pombagiras contam isso antes de elas virem como pombagira. Então ela me disse: a gente vem para cá porque a gente conhece as piores dores de uma mulher. É por isso que eu sou apaixonado por pombagira. E é por isso que a pombagira dessa moça aqui, em dezembro de 2020, na casa dela, ela passando por um problema muito sério, pegou a cabeça dela, próximo ao Natal, como agora, em dezembro, né? E ela começou a falar coisas dela para mim, que a gente é muito amigo, eu considero ela uma irmã mesmo, de fato irmã. Eu falo que a gente é irmã de sangue, do meu lado de Jesus, dela dos bichos que ela oferta para os orixás, para as pombagiras, para as entidades, que eu sou totalmente a favor. Então é muito sangue que nos une. Ela estava passando por uns problemas e eu estava muito mal por causa disso. E a pombagira veio lá e falou assim: mas minha filha é pombagira também. Aí eu fiz essa pergunta que está no livro. Então pombagira não é propriedade só de Aruanda, é isso que você está me dizendo? Mas tem pombagiras da terra? Ela falou assim: isso aí. Quem é pombagira na terra? Aqui várias. Mas ela falou assim: tem uma rabo de saia preta que gritava por aí para mulher preta e pobre, desculpa o português, tá gravando, mas foi assim que ela falou, não viver fodida nesse mundo, porque a pombagira sabe falar palavrão. Sabe falar palavrão. Palavrões libertam também. Essa mulher, essa rabo de saia, tomou aquelas tiros no peito, mas continua viva no grito de muita mulher preta. Eu falei: quem é? De propósito. Ela falou assim: você sabe? Eu falei: eu sei quem é. Marielle Franco. Ela falou: toda mulher é Marielle Franco. Ela disse assim para mim. Me desculpe quem não é de esquerda, mas a pombagira falou para mim, ela não pensou no PSOL. Entende o que eu estou dizendo? Ela pensou na musa. Ela pensou em você. Ela pensou na mãe Viviane. E usou esse exemplo para dizer que tem gente que tira, bota o peito para fora, e como ela disse para mim numa entrevista, peito de pombagira alimenta a vida que nasce, enfrenta as dores da vida e enfrenta o machismo de todos. Alimenta e enfrenta. Isso é pombagira. Então, eu escrevi esse livro com uma profunda gratidão de que as pombagiras me ajudam a me libertar do meu machismo doentio, tóxico e cristão. Entende? Elas me libertam de mim mesmo. E elas libertam todas essas mães que estão aqui, irmãs, avós, para serem livres no meio do vale da dor, não importa. Elas estão juntas para fazerem a gente pombagirar. Pombagirar. Pombagira é verbo, não é substantivo. E quando essas mulheres vieram aqui hoje, como vocês estão aqui, para chorarem as dores que vêm das mensagens da carta, é porque vocês resistem, não desistem, porque são pombagiras. Não de Aruanda, mas da terra. Se essa mulher aqui do meu lado apanhou tanto da vida, tanto mesmo, e hoje ela ajuda mulheres que chegam ao terreiro a se tornarem pombagiras na terra,
perdeu sobrinho, um monte de gente que chega com perda de crianças, de filhos, e vai lá no terreiro e ela ajuda. Pessoas com dependência química de crack, ela vai lá, tira dinheiro do bolso para fazer os trabalhos, para apostar na pessoa, para dizer que é possível nascer de novo. Ah, gente, então todo mundo aqui, de alguma maneira, é pombogira. Que as pombogiras nos abençoem, nos fortaleçam, nos façam botar o peito de fora, nos façam dizer foda-se, nos façam gritar, nos façam ser Marielle, nos façam ser Angela Davis, nos façam ser Mãe Menininha do Gantuá, nos façam a ser todas as mulheres que gritam para que a vida seja digna de ser vivida, nos façam ver que deusas e não somente deuses existem, que deusas têm vaginas, têm útero, têm peito, pode ser até trans, porque elas também dizem que as mulheres trans são pombogiras. Porque no país que mais mata pessoas transgêneros, ser transgênero é ser pombagira. Então, que nesse Natal, na frente de Jesus de Nazaré, Maria, pombogira de Nazaré, nos ajude a botar o peito de fora e dizer que a liberdade é maior que as nossas dores. Laroie, Exus mulheres.